Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 3. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo, mas em reverência. Nós já vamos começar o nosso estudo da noite, tá bom, irmãos? Hebreus 11, versículo 3. Quantos acharam, diga amém. Vamos ler. E pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Oremos essa noite. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, nós estamos aqui, Senhor, no culto de ensinamento, meu Deus querido, culto de doutrina. Papai querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ao coração da tua igreja, ao coração de cada um que se achegou até aqui, no nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus. Para não perder o costume, né, dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Queridos, eu vou tratar sobre o segundo credo da igreja, tá bom? E o segundo credo da igreja, ele vai falar sobre Deus, ok? E o que o segundo credo da igreja ele vai dizer? Que há um só Deus, que eternamente subsiste em três pessoas distintas, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Quem são eles, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós acreditamos que essas pessoas são, né? E Deus é o Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural imediato, foram processados e criados foram criados por esse Deus. O homem foi criado de forma sobrenatural e não por um processo evolutivo, tá bom? Essa doutrina e esse credo da igreja, ele se baseia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, tá bom? Tem muito texto aí, eu vou falar os textos aqui, mas não vou abri-lo, porque tem muita coisa para mim falar, mas se você quiser abrir depois, até mesmo esse estudo vai para o nosso YouTube, tá bom? Mas vamos lá. Como é que a gente encontra a base para essa doutrina e para esse credo? Em Deuteronômio 6,4, em Mateus 28,19, Marcos 12,29 e Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 2,7, Hebreus 11,3, qual foi o texto que eu escolhi para ler, e Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. Então todos esses textos vão deixar evidentes que Deus é o Criador e é eternamente e subsiste em pessoas distintas, de poder, de glória e majestade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. O que a gente precisa entender essa noite sobre Deus, tá bom? Aí eu começo a pregar agora. O que a gente precisa entender? Nós cremos e confessamos e ensinamos que Deus é supremo, supremo Criador dos céus e da terra. Quem é Deus para nós? Quem é Deus, né? Para a igreja evangélica, Assembleia de Deus, é um ser supremo, ok? Como é que se destaca esse ser supremo, né? Eu destaco o ser supremo pela seguinte palavra: soberano. O que significa soberano? Que acima de alguém que é soberano não existe. Então, acima dele não existe ninguém, e abaixo dele estão todas as coisas. Isso é a soberania de Deus, e nós acreditamos nesse Deus soberano, supremo, criador de todas as coisas. O texto de Isaías 45, versículo de número 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que te criou, assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, a fez e estabeleceu. Então a própria Bíblia vai demonstrar que esse Deus é criador de todas as coisas. Ele fez, ele estabeleceu
e Ele formou todas as coisas. Ele é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Então Deus, o Deus que nós cremos, que nós acreditamos, é o Deus Pai, e é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, para evidenciar essa verdade, ela se encontra em João, capítulo de número 20, versículo de número 31. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus, né? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Então o próprio João, no capítulo 20, versículo 31, ele vai evidenciar essa verdade, que o Cristo é Filho de Deus. Amém? Jó, capítulo 33, versículo 4, ele vai declarar que ele é Espírito doador e mantenedor de todas as coisas. Jó 33, 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós acreditamos que nós só estamos aqui. O que a gente acredita a respeito do nosso Deus? Que nós, como criaturas dele, nós só estamos aqui porque ele soprou, ele nos doou o fôlego de vida. Amém? Nós temos carne, né? Eu não queria trabalhar sobre isso, mas uma coisa vai puxando a outra, né? Nós somos seres humanos formados de corpo, alma e espírito. Então nós acreditamos que esse espírito ele vem da parte de Deus, e esse espírito que nos dá racionalidade, ok? Alguns estudiosos vão dizer que o animal tem corpo e tem alma, mas ele não tem espírito. E se o animal não tem espírito, ele não tem racionalidade, ele não tem inteligência, diferente de nós seres humanos. Nós seres humanos temos o corpo, a alma e o espírito, e esse Espírito de Deus que nos faz diferente dos animais, esse Espírito de Deus que nos faz verdadeiramente seres humanos racionais, intelectuais. E olha só que interessante, Jó 20:31 ainda vai dizer o seguinte, que ele é o Deus que tem manutenido, feito a manutenção da nossa vida. Às vezes nós pensamos que nós vivemos só por viver. Nós estamos aqui porque Ele tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos feito viver, tem nos dado, né, um solo para plantar e para colher, tem nos dado saúde para trabalhar. Essa é a manutenção de Deus com as suas criaturas. É Ele que mantém todas as coisas, tá bom? O Espírito de Deus fez, e a inspiração do Todo-Poderoso nos deu a vida. Olha o que diz aqui também em João 17:3, ele vai dizer o seguinte, que ele é o único Deus verdadeiro. O que é isso, irmão? Não existe outro Deus além dele, não existe de maneira nenhuma outro Deus. Olha o que está escrito em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só pelo fator de ser um Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós acreditamos que só existe um Deus, e esse Deus é o Deus, meus irmãos, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único Deus verdadeiro, é o Deus que nós servimos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E não há outro Deus além dele. Isaías 45, versículos 5 e 6 diz o seguinte: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, fora de mim não há outro Deus, eu sou o Senhor e não há outro. Ele é identificado na Bíblia como Deus. Gênesis 46, versículo 3 diz o seguinte: eu sou Deus, o Deus dos teus pais. Então é esse Deus, irmãos, que tem sido o nosso Deus, que tem sido o Deus que nós temos pregado. Esse é o poderio do nosso Deus, Criador, único Deus, verdadeiro, um Deus que ele não enxerga outro Deus na frente dele, fora dele não há outro Deus, ok? Esse é o Deus que verdadeiramente nós servimos.
ele tem algumas características do seu poderio. Ele é conhecido na Bíblia Sagrada como Deus Altíssimo, o Deus que está nas alturas. Isso revela a santidade, a grandeza, o poderio do nosso Deus, irmão. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Não existe nada, nada é impossível para esse Deus. Ele é conhecido como Deus Todo-Poderoso. Nos originais significa o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é conhecido na Bíblia como Jeová, como Senhor, além de outros nomes, a qual nós vamos estar aprendendo aqui. Deus é um Deus pessoal. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que vai falar com Abraão, é um Deus que vai falar com Isaac, é um Deus que vai falar com Jacó, é um Deus que vai falar com Moisés, é um Deus que vai falar com Josué, é um Deus que vai se apresentar a Davi. Então, biblicamente, Ele é um Deus pessoal que possui atributos naturais, atributos morais. Esse Deus, ele tem poder e qualidade e virtudes próprias dele mesmo. O que nós aprendemos aqui sobre os atributos naturais de Deus? O que é atributo natural de Deus? Que faz dele natural como Deus e diferente de qualquer outra criatura. A primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre os atributos naturais de Deus é que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24 diz o seguinte: Deus é Espírito, importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então muitos procuram adorar a Deus em símbolos, muitos procuram adorar a Deus em esculturas, muitos procuram adorar a Deus e faz a penossificação de Deus, meus irmãos, em imagem. Mas a verdade é que Deus é Espírito, Ele não tem corpo humano, Ele não tem corpo material. A Bíblia é clara aqui que Deus é Espírito e que os seus adoradores precisam o adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, 24. O que a gente aprende sobre os dons naturais também de Deus? Primeiro, Ele é Espírito. Segundo, Ele é eterno, Ele nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Olha o que diz Deuteronômios, capítulo 33, versículo 27. O Deus eterno te seja por habitação, e por abaixo de ti estejam os braços do Senhor. Deuteronômios 33, versículo 27. Teologicamente falando, Deus, dentro deste mundo material, ele se torna inexistente. Tá bom? Então Deus não existe nesse mundo material. Por quê, pastor? Porque Ele nunca nasceu, Ele nunca foi criado. Como Deus eterno, Ele é desde o começo, do princípio e nunca terá fim. Então, Deus é além da existência, Ele é coexistente. Não teve ninguém que o criou, pelo contrário, Ele é criador de todas as coisas. Ele está no começo, Ele está verdadeiramente, meus irmãos, no fim também. Então essa é a característica de Deus: começo, princípio e nunca terá fim. Então não podemos aqui declarar que Deus nasceu, que Deus passou a existir. Nós passamos a existir, a terra passou a existir, o mundo passou a existir, meus irmãos, as criaturas passaram a existir, a galáxia, as estrelas passaram a existir, mas o Deus que nós servimos, Ele sempre existiu, porque Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o que a gente pode aprender ainda sobre esse Deus? É um Deus que existe por si mesmo. Interessante, um Deus que existe por si mesmo. Olha o que vai dizer aqui João capítulo 5, versículo 26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, isso aqui é o texto, estou lendo o texto. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E isso aqui é um dos textos que a gente prova
a deidade de Cristo. Estou falando tecnicamente aqui, mas quando eu falo de deidade, eu estou provando que Deus é Deus e que Jesus Cristo é Deus. Amém? Jesus Cristo, ele encarnou num corpo humano. Encarnou através de um nascimento sobrenatural. Mas a verdade é que o Filho também tem vida em si mesmo, porque sempre existiu, porque sempre esteve com o Pai. Ele e o Pai são um. Então nós temos Deus, nós temos o Filho como Deus e temos o Espírito Santo como Deus, porque essas três personalidades sempre existiram e nunca precisaram ser criadas. Muitas pessoas pensam que Jesus passa a existir quando ele encarna num corpo humano e ele vem a essa terra. Pelo contrário, isso nunca foi uma verdade absoluta. A verdade é, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Uma terceira característica de Deus é que Deus, eu não lancei esse texto, mas existe um texto de Êxodo 3,14 que diz o seguinte: eu sou o que sou. Dentro dos no português não dá para a gente entender muito, né? Não tem muita força, mas dentro do hebraico ele está dizendo assim: eu sou agora o que sou. Eu não precisei ser criado, eu sou o que sou, eu sempre fui e sempre serei. Essa é a força do texto original. Ele está dizendo: eu sou o que sou, eu sempre fui, sempre serei. E não há imutabilidade em Deus. Depois a gente vai tratar mais sobre isso. Mas vamos aqui. O nosso Deus, uma das terceira característica natural dele é que ele é um Deus de eternidade a eternidade. Ele é um Deus antes da fundação do mundo. Então, antes de que todas as coisas passassem a existir, ele é Deus. Antes de toda a criação, não estou falando só a criação do planeta Terra, do mundo, das galáxias, de tudo, ele é Deus. Aleluia! Antes da fundação de todas as coisas, ele é Deus. E volto a repetir, ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Santa Trindade, irmão. Essa é a Trindade de Deus. Essa é a Trindade que nos abençoa. Deus nos abençoa, Jesus nos abençoa e o Espírito Santo nos abençoa, porque eles são o próprio Deus subsistente, meus irmãos, de uma só pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um quarto atributo de Deus é que Deus é invisível. Interessante. Um Deus invisível. Desde a era mesopotâmica de Abraão, o capítulo de número 11 de Gênesis vai dizer que Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus. A Mesopotâmia naquela época já era uma Mesopotâmia idólatra. Eles adoravam a Deus Lua, adoravam a diversos deuses já naquela época. E por incrível que pareça, tá bom? Os babilônicos já tinham seus deuses de escultura, tá bom? Pela cultura judaica, preste bem atenção aqui, pela cultura judaica, baseado em Josué capítulo 24, versículo 15, o pai de Abraão era idólatra e servia aos deuses pagãos. Só que Abraão teve agora um contato. Abraão teve, na verdade, uma manifestação de um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro vai dizer para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra onde eu te enviarei. A verdade é que Abraão não consegue enxergar no físico Deus, mas ele consegue sentir esse Deus, o chamado desse Deus. Tanto que na carta
aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que Abraão, por fé, saiu da sua casa para seguir um Deus invisível, um Deus que fala, um Deus que, meus irmãos, ele não tem aparência de homem, ele não tem corpo físico, mas é um Deus que nós sentimos, meus irmãos, verdadeiramente ele dentro de nós, e nós sentimos o chamado dele e o poderio dele no meio do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus dessa igreja, um Deus que é invisível, um Deus espírito que não se compõe de matéria, não tem carne nem ossos, mas é uma substância imaterial e invisível. Olha o que diz o texto de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Dentro da nossa mentalidade não tem como a gente compreender isso, a imagem do Deus invisível. Porque, irmão Antônio, toda vez que a gente produz uma imagem na nossa mente, a gente quer ver alguma coisa. Imagem, né? Exemplo, né? Antigamente era fotografia, era foto e virou fotografia, hoje é imagem. Então o que a gente entende de imagem? Aquilo que a gente consegue enxergar, não é não, Deus? Eu consigo te enxergar, Deus. Mas olha só que mistério tremendo, Colossenses 1,15, Deus é imagem invisível, eu não posso ver, mas eu sinto esse Deus me guiando, me abençoando, abrindo portas, mudando vida, transformando vidas. Esse é o Deus que nós servimos e tem o controle da tua vida, da tua casa, é o Deus que tem o controle do mundo e de todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Às vezes nós falhamos porque nós não conhecemos esse Deus, não entendemos o poderio desse Deus, e hoje nós temos que entender que esse Deus é o Deus que tudo pode. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu sou o Senhor e não mudo. Olha que coisa tremenda, nenhum ser humano viu, nem pode ver a Deus, ele é imutável, Deus não muda na sua variação. Hoje eu estava num debate, por incrível que pareça, e alguém estava debatendo sobre a origem do mal, e alguém disse assim: Deus criou o mal. Eu digo, isso não tem na Bíblia. Deus não criou o mal, porque o mal não pode ser criado, porque é uma substância. O bem e o mal é uma atitude substancial, e essa atitude é antrópofa, essa atitude é humana, essa atitude antrópofa depende de mim, obedecer a Deus para que a bênção venha sobre a minha vida, ou desobedecer a Deus e as maldições serão desencadeadas pela minha desobediência. Se Deus fosse criador do mal, irmão, ele teria uma tendência maldosa, ele poderia um momento ser bom e outro momento ser mal. Deus é imutável, ele não muda, ele está acima do bem e do mal, ele é soberano. Ele é soberano, ele está acima de coisas materiais e de substâncias. Esse é o nosso Deus. Hoje nós estamos conhecendo o nosso Deus. Quem é o nosso Deus verdadeiramente? O nosso Deus, ele é o mesmo desde a eternidade, é um ser transcendente. Irmão, o que é transcendente? Eu sempre quis dar essas aulas aqui, o meu sonho é dar essas aulas. O que é transcendente? Esse Deus está fora da criação. Irmão, esse Deus é um Deus emanente, ele está fora, mas se relaciona. Transcendental é estar fora do sistema, e emanente é se envolver com a sua criação. E eu quero abrir aqui um parênteses para falar: o nosso Deus está fora de sistema, ele não precisa de um sistema republicano, ele não precisa, irmão. Pode o mundo ter rei, pode o mundo ter presidente, isso não tira a grandeza de Deus. Ele é um Deus transcendental, ele está acima de presidente, está acima de rei, está acima de rico, está acima de qualquer pessoa. Pode ser o homem mais importante dessa terra, nem chega nos pés do meu Deus e do teu Deus. Deus é transcendente.
além da sua criação. Só que como Deus é imanente, Ele se envolve com a sua criação. Pastor, que envolvimento é esse de Deus com a minha vida? É te mudando, é te transformando, é te fazendo obediente à palavra através do Espírito Santo de Deus. É assim que Deus, Ele se envolve com a criação, é te levantando e te capacitando com dons, com talentos, para fazer a obra dEle, porque você não é obra do acaso. Quem te criou foi Deus, e Deus te criou para você ser a Bíblia. O que é a Bíblia? É alguém que é vencedor, é alguém, meus irmãos, que caminha em vitória, é alguém que Deus quer colocar em lugar de destaque. Então esse é o nosso Deus, esse é o envolvimento emanente de Deus. Deus quer te tirar do anonimato e te colocar no lugar de celebridade. Deus, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, mas tudo depende de nós, tudo depende da nossa atitude. E eu não quero fugir aqui do tema, mas vamos continuar aqui. Além de infinito, além de Deus invisível, Ele é um Deus infinito. Como é que a gente consegue compreender a infinitude de Deus aqui? O Salmo 147, versículo 5, diz assim: além de grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. É infinito. Hoje você pode dar uma volta ao mundo, hoje você pode sair até desse planeta, mas você nunca vai chegar na infinitude de Deus. Ele é infinito, Ele é superior. Por mais que o homem tente entender Deus, Deus é inexplicável. Abre aspa e fecha aspa. O que eu estou fazendo aqui é um mínimo 0,0000000,1% daquilo que é Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus é infinito. O que nós entendemos de Deus é só o mínimo possível que nós encontramos dentro da palavra, mas Ele é infinitamente maior do que todas essas coisas. Deus é um Deus pessoal, Ele tem consciência de si mesmo, Ele possui poder de autodeterminação. A Bíblia mostra que em Deus há elementos constitutivos da personalidade. Exemplo, Deus é um Deus intelectual. Deus é um Deus que tem emoções. Deus é um Deus que Ele é emotivo. Além dos atributos, como alguém que fala. Gênesis capítulo 1, versículo 3 diz assim: e disse Deus. É um desses atributos naturais de Deus. A Bíblia nos faz entender que Deus viu, que Deus vê, e viu Deus que era bom a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 4. Deus é um Deus que ouve. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: eu tenho ouvido o teu clamor. Dentro dos originais, é conhecido como Shimael, o Deus que ouve, e Medabiel no hebraico. Shimael no hebraico e Medabiel no hebraico. Shimael, o Deus que ouve, e Medabiel, o Deus que fala. Então são essas as características do Deus que nós servimos. Olha só que tremendo. Dentro da emanência de Deus com o seu povo, Ele é o Deus que está te ouvindo. Ele é o Deus que conhece cada pedido. Ele é o Deus que passa verdadeiramente o dia contigo, e nenhuma das palavras que saem da tua boca sai em vão. É o Deus que te ouve, e não fique frustrado. Ele é o Deus que fala também. Ele quer falar contigo através dessa palavra. Ele quer falar contigo através dos louvores. Ele quer falar contigo através da natureza. Ele quer falar contigo através das circunstâncias. Tem gente que não entende, né, pessoal? É triste quando a gente não conhece Deus. É triste, Zé Carlos, quando a gente não conhece Deus. Uma prova que acontece na nossa vida é o falar de Deus, para nós aprendermos alguma coisa.
Uma circunstância errada que acontece na nossa vida é Deus querendo falar conosco e tentando, meus irmãos, nos trazer novamente para Ele. É Deus nos chamando a atenção. Às vezes nós pensamos que lutas, tribulações, adversidades, até mesmo incompreensões que nós temos com o nosso próximo, com o nosso líder, com o nosso pastor, às vezes a gente pensa que é o fim. É Deus nos chamando, meus irmãos, e fazendo religar e dizendo: minha filha, volta, 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 volta para o prumo, volta verdadeiramente para o lugar santo. Deus, Ele fala conosco, meus irmãos, e nos faz verdadeiramente nós voltarmos a atenção para Ele. O ser humano é especialista em se voltar para Deus em tempo de luta e de tribulação. Interessantíssimo. O ser humano é especialista no tempo de bonança abandonar a Deus, mas na tribulação e na adversidade, o homem volta novamente para Deus. E quantas vezes a tribulação, a adversidade não vem sobre a minha vida para me tomar um novo rumo, para me tomar uma direção, para me voltar novamente para Deus, para me rever a minha vida, para me fazer uma autoanálise. Esse Deus é o Deus verdadeiramente que Ele se relaciona, e através do relacionamento dele, Ele não quer nos usar como marionete. Nós não somos marionete de Deus, porque seria muito fácil para eu pegar assim: vem, agora tu vem, tu vai ter que vir. Tu está pensando o quê? Tu vai se acabar na cachaça? Tu está pensando o quê? Tu vai se acabar na prostituição, na rebeldia? Vem que tentar mandar, vem trazendo, vem. Deus não é assim. Ele faz por onde as circunstâncias, adversidades, Deus, Ele tem os seus laços de amor para nos atrair. Você já viu aquele ditado popular? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É a maneira que Deus usa para nos atrair para a presença dEle. Esse é o nosso Deus, é assim que o nosso Deus age. Esse Deus, Ele tem atributos morais. Como é que é o atributo moral de Deus? Primeiro atributo moral de Deus: Deus é amor. É o primeiro atributo moral de Deus. Esse atributo moral, quando chega ao nível de atributo moral, nós também vamos ter. Só que eu vou lhe dizer uma coisa: o amor da Jace pelo Augusto é um, mas o amor de Deus pela Jace é outro. O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus não pode ser medido. É interessante que o salmista, ele tenta chegar próximo do amor de Deus. Ele diz assim: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu, Senhor, te ampararei. Esse é o amor de Deus. Olha, ninguém está dando valor para ti, porque para chegar no ponto do pai e da mãe abandonar um filho, é porque o negócio está feio, o negócio é terrível. Aí Deus está dizendo: eles estão te desamparando, eu estou te acolhendo, eu sou o Senhor. Olha como é que é a intensidade do amor de Deus. Não existe texto mais poderoso a respeito do amor de Deus do que João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele veio para os doentes, Ele veio para te resgatar, Ele veio para te salvar. Você é alvo do amor de Deus, e esse amor de Deus é incomparável, é infinito, é poderoso. Ele quer você para Ele. Ele te ama e Ele quer você perto dEle. Ele é incomparável em santidade. Nossa, poderia passar um bom tempo aqui. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas querem ser mais santas do que Deus. Há uma problemática. E tem pessoas que já perderam o senso também de santidade. É uma outra problemática que eu não quero entrar nem em A, nem em B. Vou ficar neutro aqui. Mas a santidade de Deus, ela é incomparável. Nenhum outro atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como esse. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 2 diz assim: não há santo como o Senhor,
porque não há outro fora de ti. O que Deus está dizendo? Eu sou santo, não adianta querer se igualar a mim. A santidade vem dele para nós. Eu não tenho tempo para basear essa doutrina, mas nós só somos santos por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Para quem é bom entendedor, abre aspas e fecha aspas. De nós mesmos, nós somos imundos e perversos. Mas se não fosse o sangue dele, a aliança que ele fez conosco, nós nos tornamos crentes fiéis. Não é pela nossa vontade, mas é pela vontade de Deus. Eu não tenho tempo para estar baseando essa doutrina. Eu estou falando aqui quem é Deus. Então o nosso Deus, ele é santo, incomparável e ainda em verdade, em fidelidade. Deus é verdade pura, ele é fiel. Meu irmão, esse Deus é tão fiel que eu me lembrei até de um texto que diz assim: ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Isso é lindo, rapaz. Olha a fidelidade desse Deus com o povo dele. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Às vezes nós ficamos moribundos aí pelos cantos. Às vezes nós ficamos tristes, abatidos, porque não conhecemos o Deus que nós servimos. Queremos nos auto-nos-julgar, nos auto-nos-fragilizar. Esse Deus é fiel, independente daquilo que você fez hoje. Esse Deus é fiel, independente se você lembrou dele hoje ou não. Esse Deus, ele é fiel, ele te ama, ainda que você, nesse dia de hoje, você tenha sido infiel. Ele permanece fiel, porque um atributo moral dele está dentro dele ser fiel. E ele não é fiel como homem, porque o homem diz que é fiel. Diz que é fiel, mas não é. Você quer testar a fidelidade de alguém? Você quer testar a fidelidade de alguém? Chama a atenção dela. Chama a atenção dele. Era o teu lambaio. Era o teu lambaio. Mas no dia que você chamou a atenção, já muda a cara. Você pode ser bom para alguém 20 anos. Mas testa um dia ser ruim para ela. Aí você vai conhecer aquela pessoa. Você vai conhecer aquele ser humanozinho, o tão ingrato que ele é. Legal, né? Mas vamos continuar aqui. Esse é um Deus incomparável. Esse é um Deus que é fiel. E outra coisa, esse é um Deus que é justo. Estamos até numa campanha, né? Esse é um Deus que é justo, irmão. Não vem querer barganhar com Deus, não. Ah, pastor, eu vou fazer o voto fulano de tal. Ele não precisa. Ah, eu vou fazer isso para Deus mudar essa trajetória. Ah, eu vou fazer isso para Deus. Deus não muda, ele é justo. Ele vai julgar conforme a justiça, conforme aquilo que é correto, conforme aquilo que é justo. Deus, ele nunca vai fazer nada por apadrinhamento. Deus, quando ele olha os filhos, mas ele não vai julgar como julga o homem, ele vai julgar por justiça. Se você é merecedor, o martelo vai bater ao seu favor, mas se você for injusto, se prepare, porque ele é justo. Ele é justo, é o atributo de Deus. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado antes de julgar. Aí eu vou julgar. Digo, opa, a última martelada de Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Vem. Né? Vocês sabiam? Daniel nos originais. Tem algum Daniel aqui? Não tem? Daniel nos originais. Deus é meu. Vem. Pode vir, a última martelada é dele. É uma coisa, pode vir. Se eu estiver errado, Deus vai tratar comigo. Mas se tu estiver errado, Deus vai tratar contigo. É assim que funciona, porque ele é justo. Ele é justo e fiel. Ele é um Deus de amor, de bondade, benignidade, misericórdia e graça. As perfeições exclusivas de Deus. Essa é a área dos atributos de poder de Deus. Isso aqui
O homem tem misericórdia. Vamos voltar? O homem tem misericórdia. O homem ama. O homem é fiel do jeito dele, do jeito que eu falei aqui. Mas existem atributos que só pertencem a Deus. Esses atributos que eu vou falar aqui, esses atributos nenhum homem tem. Nenhum homem tem na terra. As perfeições exclusivas de Deus, como o que faz de Deus ser Deus, né? Um dia desse eu estava debatendo com alguém e ele estava querendo dizer que Jesus não era Deus. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos, eu já te dei textos, aí tu não quer saber dos textos que eu estou te dando. Já te dei João capítulo 1, tu não quer saber do texto. Eu dou um texto, aí tu diz que não é, tu quer vir para o antigo. Vamos fazer o seguinte, se eu provar a onipotência, onisciência e onipresença de Jesus, ele é Deus. E se eu provar, tu fecha comigo. Aí ele pulou. Porque se eu provar, e é provado na Bíblia, que Jesus é onisciente, onipresente, né? E onipotente, qualquer pessoa que tem essas características é Deus. É por isso que eu estou dizendo aqui, nenhum homem na terra tem. Então, a exclusividade de Deus é onipotência, onisciência e onipresença. São elementos que provam a grandeza e o poderio de Deus. Deus é onipotente. O que significa isso? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Deus dá a vida, Deus tira a vida. Deus coloca no trono, Deus tira no trono. Para Ele é fácil. Para Ele é simples. Isso é que faz dele Deus. Onipotente. Todo-poderoso. Todo-poderoso. Às vezes eu até brinco, irmão Pedro. Pedro está aqui, né? Pedro peruano. Carinhosamente Pedro Moura. O que acontece? Às vezes eu até brinco, né? Sobre a onipotência de Deus, ela funciona mais ou menos assim. Pode o homem te levantar contra o teu ministério. Pode você mesmo ter desistido do seu ministério. Pode o inferno ter se levantado para destruir os teus sonhos e o teu ministério. Mas se Deus fizer assim, ó, toma água e come pão e caminha. Você pode estar na caverna mais escura, você vai se levantar para cumprir a ordem dele, porque ele é todo poderoso. Está entendendo o mistério de Deus? Elias entrou dentro de uma caverna e disse assim: eu só quero ter uma morte rápida. Aí Deus entra lá, aí vai no vento, vai no fogo, vai no terremoto, aí dá pão, aí dá água, aí ele dá uma ordem e diz assim: Elias, levanta dessa caverna e toma o teu caminho, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Esse é o Deus Todo-Poderoso. O homem pode ter decretado a tua morte, da tua casa, da tua família, mas esse Deus Todo-Poderoso, se Ele der uma ordem, as coisas vão acontecer. Esse é o poder do... Você está conhecendo o seu Deus? Esse é o Deus que você serve, irmão. É o Deus que tudo pode. Esse Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há limites para o poder de Deus. Não há coisa alguma impossível para esse Deus. A sua vontade, porém, determina a sua natureza santa e justa. Nós precisamos estar na vontade de Deus. Essa é a coisa mais difícil para mim. Essa é a coisa mais difícil para cada um de nós. Será que eu estou na vontade de Deus? Porque às vezes para a gente, a vontade de Deus na nossa cabeça, do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso falar, do nosso agir, a gente pensa que tem que estar na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela se torna esquisita para a nossa vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus? É salvar todo mundo. Você sabe qual é a vontade de Deus? É que todos acreditem em Jesus como Salvador. Agora, qual é a nossa vontade para com Deus? Vou dar um exemplozinho aqui legal aqui. Um exemplozinho. Alguém te machucou. Alguém te fez mal. Aí você pensa assim: eu sou o cara.
Eu fui ofendido. Deus vai mover os céus e a terra. E essa pessoa vai vir de joelho. E ela vai pedir perdão para mim. E terça-feira eu vou lá na igreja dar testemunho da minha vitória. Não é que às vezes a gente pensa errado? Sabe qual é a vontade de Deus? É que você procure aquela alma penosa que te fez mal. Ela te fez mal. Aí você procura aquela alma penosa e diz assim: me perdoa, em nome de Jesus Cristo eu te amo, e todas as barreiras eu quero que quebrem na nossa vida. Aí você passa a cumprir a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é fazer a diferença. O mundo está indo numa mão, mas você vem pela contramão, destruindo todas as obras e ciladas do diabo. Essa é a vontade de Deus para o povo dele. Quando o diabo vem por um canto e você vem por outro, eu digo: eu não vou cair nessa via do diabo, eu não vou cair na corda do diabo, eu não vou cair nessa cilada, porque o que está em jogo é a minha salvação, é a nossa salvação. O que está em jogo é a nossa eternidade. O que está em jogo é onde eu vou passar o resto da minha vida. Se é no céu, ou se é no inferno. E aí? Vale brincar com Deus? Vale estar longe da vontade de Deus? Não vale, irmão. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar, nem podes mentir. Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim: a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Isso aqui é legal, é característica de Deus. Ele não pode mentir. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai fazer, meu irmão, prepara. Tu pode ir, como é que é? Tu pode ir a nocaute. Quem aqui assiste o UFC? Sejam sinceros, não precisa levantar a mão não, tem gente aqui que é muito santo, né? Muito santo demais, uma santidade terrível, né? Mas o UFC da vida, né? Tem hora que o cara pega tanta porrada que ele vai pro chão, pum! E tem hora que a briga é tão grande que aí que vem o médico, aí vem dando água, aquele negócio todo, aí bota negócio no olho. Tu pode estar todo quebrado, mas se Deus falou que tu vai ser um vencedor todo quebrado, tu vai vencer. Tem hora que ele está todo quebrado, todo destruído, não tem força nem para andar, o nosso adversário é maior, mas Deus falou que você vai ter vitória nesse negócio, nessa família, nessa situação. Todo quebrado Deus vai fazer um milagre, vai derrubar o gigante, vai derrubar a muralha, e a vitória vai ser sua, da tua casa, da tua família. Porque Ele é poderoso, Ele é poderoso. É Ele que faz a pessoa se levantar do chão. A Bíblia diz que é montoeiro. Achei o texto que eu queria achar. Montoeiro. Sabe o que é montoeiro? Uma coisa que foi quebrada, né? Uma coisa que foi quebrada. Eu vou usar a linguagem simbólica, irmão Antônio. Você pega uma parede e quebra de marreta. Pá, pá. A gente, quando vai quebrar as coisas com carinho, né? Para construir, meu irmão, mas para destruir. Essa parede aqui, né? Essa parede aqui, o pastor chegou aqui, eu tenho que quebrar isso aqui. Eu digo, tem que quebrar, é? Botei o andame aqui, pou. 10 minutinhos estava no chão. Demorou quase 1 hora para levantar esse negócio aí. Demorou um trabalho terrível para levantar. 10 minutinhos estava no chão. E os tijolos tudo quebrado. Você pode estar todo quebrado, eu não sei o que tem te quebrado, essa dificuldade, essa luta, mas Deus é poderoso, mesmo quebrado, do montoeiro Ele vai te levantar, Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos levanta do nada, do pó, é o Deus que nos levanta para a vitória, é o Deus que nos levanta para nos honrar, é o Deus que está decretado. Rapaz, eu não sei não, o tempo está acabando. Mas vou lhe dizer uma coisa, olha quem é o nosso Deus.
É o Deus que está decretada a forca para ele. Mordecai, está decretado. Pela manhã tu vai para a forca, vai perder tua cabeça. Pela manhã Deus pega aquele que quer te colocar na forca, bota ele na forca, tira o cavalo, tira as roupas reais e você passa a ser príncipe dentro do Israel, do povo de Deus. Deus é assim, no último segundo ele te dá a vitória. No último segundo Deus muda a situação. Tem gente que não conhece Deus, aí fica preocupado. Meu Deus, está acabando, meu Deus, está acabando, e agora? É a última rescisão, meu Deus do céu, e agora? Já acabou a rescisão, meu Deus do céu, e agora? Ele muda. Bota os inimigos na forca e te coloca no cavalo branco e tu vira príncipe na casa de Deus. É Deus que muda a situação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Interessante. Eu ia falar aqui sobre o nome de Deus, mas eu vou falar bem rápido aqui. Eu tenho 5 minutinhos ainda, e eu quero usar esses 5 minutinhos bem usado. Esse nosso Deus, ele tem vários nomes dentro da Bíblia Sagrada. E cada nome que ele tem, Diácono Luiz, mostra o poderio que ele tem para com o seu povo. Cada nome que tem na Bíblia Sagrada mostra a ação de Deus para com o seu povo, mostra a ação de Deus para com este mundo, ok? Então Deus, ele é conhecido nas Escrituras Sagradas como Elion. Sabe o que é Elion? O Deus poderoso. Elion, Deus Elion. Então ele é poderoso. Ele é conhecido como El Shaddai. El Shaddai já significa o Deus todo poderoso. Para cada nome tem uma ocasião, para cada nome tem um significado. Em Elion e El Shaddai, Deus está dizendo o quê? Ei, o Deus que nós servimos é todo poderoso. Então levanta a cabeça, enxuga a lágrima, ok? Porque você já chorou muito, enxuga a lágrima e aguarda, porque as tuas lágrimas não foram em vão, o teu dobrar de joelho não foi em vão. Ele é o Deus Elion, ele é o Deus El Shaddai. Pastor, mas já está demorando 10 anos esse negócio, já está demorando 4 anos esse negócio, já está demorando 5 anos esse negócio. Te calma. Revelação, né? Te acalma. Uma hora chega, uma hora vem, uma hora tu vai cantar o hino da vitória. Ele é o Deus todo poderoso, é o Deus que muda, é o Deus que transforma. Nós temos um caso aqui na igreja que veio dar uma trabalhada aqui, até hoje está por aqui, né? Está por aí, recebendo 7 passos, recebendo. Deus é o Deus que faz assim, né? Já pensou se não fosse construção? Não vinha. Tu já pensou se não fosse essa luta, a tua vitória não vinha? Tu já pensou se não fosse essa peleja, a tua vitória não vinha? Começa a enxergar, começa a conhecer o teu Deus, começa a conhecer o agir do teu Deus. As circunstâncias nos levam ao sobrenatural, as circunstâncias nos levam ao milagre, né? As circunstâncias nos levam a conhecer esse Deus pessoalmente, infinitamente e poderosamente. Então ele é conhecido como Deus El Shaddai, Deus Adonai, Deus Altíssimo. Ele é o Deus bendito de Abraão. Glória a Deus. Ele é o Deus verdadeiramente que nos conhece, irmãos. Ele é conhecido na Bíblia Sagrada como Deus Jeová. É o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, eu quero falar aqui sobre as obras de Deus. Como é que é essa obra de Deus? A Bíblia nos ensina que o universo foi planejado antes de ser criado. Interessante, né? Eu posso até parafrasear esse texto e ir longe. Deus, ele planejou, me planejou todas as coisas antes de ser criado. Então Deus, ele não está fazendo nada na sorte. Deus é um Deus que ele é altamente organizado. Altamente organizado. E eu quero abrir um parênteses aqui.
Quando Deus ele te criou, ele já te criou com um propósito. Está entendendo? Você que chegou aqui? Quando Deus te criou, ele te planejou antes dele te criar. Olha o que vai dizer Jeremias no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 8. Antes que eu fui formado, tu já me conhecia. Antes da formação no ventre da minha mãe, tu já sabia o meu nome. Isso é mistério. Edelcio, isso é mistério. Então, antes da nossa formação, Deus já tinha um propósito conosco. Você que é membro dessa igreja, eu quero que você entenda quem é o teu Deus. Você que chegou até aqui, eu quero que você entenda o poder desse Deus. Antes de você chegar até aqui, Ele já tinha planejado a tua chegada. Antes de você se tornar líder, Ele já tinha te lapidado para líder. Ele já tinha te lapidado para um pastor. Ele já tinha te lapidado para um ganhador de alma. Ele já te lapidou. Ele é um Deus onipresente. Ele caminha no espaço-tempo. Ele conhece o nosso futuro, aquilo que nós não conhecemos. Deus conhece. Você conhece o teu hoje, e quem sabe o teu hoje é de prova, é de luta. Mas eu quero te dizer uma coisa: a prova não dura para sempre, a luta não dura para sempre. O teu futuro é Deus que vai te dar um futuro de vitória, de milagre. Assim eu profetizo sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Então esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que criou todo, bem planejado. Ele dá origem e dá manutenção a todas as coisas, aos céus e à terra. Ele governa e preserva a sua criação. Vou falar um negócio aqui para você para encerrar. Tem muita gente que passa pela prova, sim ou não? Sim ou não? Passa ou não passa? Mas tu já olhou para um dia teu. Tu pode até ter ficado sem um café, mas o almoço chegou. Vou atacar no psicológico aqui. Tu pode ter ficado sem o almoço, mas a janta chegou. Deus é um Deus que Ele preserva os seus. Deus é um Deus que Ele preserva aqueles que são seus. Deus é um Deus que Ele preserva aquele que é fiel. Quem sabe você pode ter chegado aqui, pastor, desde meio-dia que eu não comi nada. Ele vai preservar a tua chegada em casa. Ele vai tocar, nem que seja no meu coração, no coração dos obreiros, coração do diácono. Se Ele não tocar no coração de crente, Ele vai tocar no coração do ímpio. Ele toca em quem Ele quiser, mas Ele te abençoa. Ele te abençoa. Ele é um Deus que preserva. Então, eu te digo hoje no nome do Senhor Jesus, dorme menos preocupado hoje. Como diz lá no Nordeste, dorme menos avexado hoje. Deixa Deus te dar uma noite de sono hoje, bem dormida. Dá o prazer de se colocar nas mãos desse Deus hoje. Pastor, mas amanhã tem uma dívida, amanhã tem uma conta. Ei, o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus. Descansa no Senhor, descansa no teu Deus. Ele é o Deus que tudo pode. Como diz o irmão José Carlos, hoje entra dentro do teu quarto, dobra o teu joelho, faz uma oração forte, faz uma oração que você não tem feito há muito tempo, e diz: Senhor, eu estou cansado de carregar esse fardo, essa luta, essa dor. Hoje eu te transfiro e eu te coloco nas tuas mãos. Faz de mim o que tu queres, e tu vai ver o agir desse Deus todo-poderoso na tua causa, na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé esta noite. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que tudo pode, é o Deus que Ele preserva a sua criação, é um Deus que Ele tem um propósito conosco. Nada acontece que se não for pela vontade de Deus, nada acontece